Muito boa tarde, muito obrigado à organização do Telebrasil pelo convite. A inovação e as tecnologias de informação e comunicação é o tema central dessa breve palestra introdutória, nesse último painel do dia. Deveria aparecer na tela, mas enfim. Se definirmos a inovação como algo novo, que traz uma melhoria na experiência de um grande número de pessoas, aí a gente confunde os conceitos e as palavras de TIC e inovação, de tão importante, tão impactante que as TICs têm sido na nossa sociedade, no nosso dia a dia. O objetivo meu aqui é um pouco, eu diria até desafiador, porque eu me julgo modestamente conhecedor das tecnologias de informação e comunicação, mas muito pouco das áreas nas quais as TIC têm grande potencial de alavancar inovações no futuro próximo. Diga-se, por exemplo, as áreas de saúde, as áreas de educação, conteúdo, mobilidade, trânsito, transporte e outras. Eu vou tangenciar esses temas, começando pelo começo, a busca, talvez, daquele momento em que as tecnologias de informação e comunicação começaram a chegar de maneira muito impactante na nossa vida. A gente volta de 20 anos, estamos por volta de 1993, 94, onde até então, invenção, que era a linguagem da web, ou www, se somou a inovações que estavam sendo desenvolvidas já faz algum tempo. O computador, os dispositivos processadores de microeletrônica, os sistemas operacionais Windows e as comunicações ópticas entre eles. A partir daí, eu só preciso... A partir daí, a penetração das tecnologias de informação, da internet, principalmente, no dia a dia da população mundial, cresceu linearmente, muito provavelmente em função da dificuldade de se investir em novas infraestruturas, mas a velocidade cresceu de maneira exponencial. Aqui é o pointer. Está avançando. Tá tudo bem. Não tem problema. Acho que é anterior. Tá bom. Sim. Tá bom. Então, sendo que o tráfego cresceu a partir daquele momento em taxas exponenciais. Isso alavancou, obviamente, a oferta de novos serviços, tudo que a gente vê hoje em dia, mas também, do ponto de vista das operadoras, a necessidade de investir mais e mais em atualizações de rede é uma receita que, como a gente viu hoje de manhã, cresce pouco mais do que linearmente. Hoje, as tecnologias de informação e comunicação representam um mercado muito expressivo no mundo, cerca de 3,7 trilhões de dólares por ano, mas um pouco mais do que 200 bilhões de dólares somente no Brasil. TIC é sinônimo definitivamente de inovação. As 6 principais empresas mais inovadoras pela Fast Company em 2012 são 6 empresas da área de tecnologias de informação e comunicação. E as tecnologias de informação e comunicação têm modificado a forma da gente comprar, a forma da gente vender, a forma da gente se relacionar, a forma da gente trabalhar. Então, eles têm trazido amplas e conhecidas transformações na sociedade. Hoje, as 4 principais forças das tecnologias de informação e comunicação são a mobilidade, a gente viu, cada vez mais dispositivos móveis. Estima-se que em 2014 os dispositivos móveis vão ser mais do que a população mundial, ainda que mal distribuídos entre os países desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento. A nuvem, cloud. Estima-se também que o principal concentrador de informação do usuário não seja mais o computador, mas a nuvem. Ou seja, nós temos mais informações lá do que nos nossos dispositivos de uso pessoal. Isso é importante porque a nuvem tem proporcionado menores barreiras à inovação do ponto de vista dos investimentos em CAPEX. Então, novos entrantes na área de TIC podem, eventualmente, se beneficiar da utilização das tecnologias de nuvem para poder inovar com menor custo. Mobilidade, nuvem, dados. Estima-se hoje que a internet armazena cerca de 200 gigabytes por usuário, por cidadão do mundo, digamos assim, talvez de forma melhor.
Para ter uma ideia do volume de informação, a Google consegue indexar menos que 1% da informação que está na internet. E a mesma internet não consegue armazenar essa informação. 30% da informação está fluindo entre os servidores de data center. Então, é um volume imenso, onde a capacidade de extrair desses dados informação valiosa para os negócios vira também uma oportunidade de inovação. E o último, talvez mais conhecido, mais cotidiano, as redes sociais, que tem mudado realmente a forma das pessoas se relacionarem. Nós estamos numa fase interessante, no começo de uma terceira onda, digamos assim, de inovação. Tudo começou com a primeira fase em que o usuário de internet ia até o computador. O computador estava em cima da mesa, era difícil de deslocar, então a mobilidade era do usuário, não do dispositivo. Por volta dos anos 2000 começou uma nova onda. A gente já estava na fase dos dispositivos móveis, os dispositivos que vão junto com o usuário. Naquela época tinha cerca de 200 milhões de dispositivos conectados à internet. Começou uma nova fase, e hoje a Cisco lançou esse estudo recentemente, eu, de certa forma, compreendo, entendo e estou de acordo com a visão deles. Hoje nós estamos no fim de uma segunda onda, que é a idade, a época dos dispositivos. Então, hoje nós temos mais de 10 bilhões de equipamentos conectados à internet. Metade deles são aparelhos móveis, metade deles são tablet, notebook, desktop, estações de trabalho. E nós estamos indo para uma nova fase. Nessa fase, o elemento-chave vai ser a integração de pessoas, de processos, de objetos e de dados. Isso vai proporcionar uma nova onda de negócios, um fator multiplicador dos elementos conectados à internet. Nós vamos passar, estima-se, de cerca de 10 bilhões hoje para 50 a 100 bilhões de dispositivos. E muito dessa inovação vai estar fundamentada em tecnologias de sensoriamento. Essas tecnologias vão permear, como eu comentei, setores, os mais variados, eu listei aqui os principais, mas existem outros, tais como a saúde, do qual vou comentar um pouquinho, bem como a energia, área de finanças, área de conteúdo, educação, mobilidade, entendida como transporte, e automação residencial, produção industrial, logística, distribuição, agricultura, pecuária, e assim vai. Ainda a Cisco estima que o volume de negócio gerado nos próximos 10 anos, adicional ao que já se estima hoje com as tecnologias atuais, some mais de 14 trilhões de dólares. E há muito espaço em branco em termos de espaços que ainda não estão ocupados por atores do cenário econômico. Então, há oportunidades de inovação grandes. Começando pela área de saúde. E identifiquei aqui, eu tive que me aprofundar assim, no pouco tempo disponível, nessas várias disciplinas. Eu peço até aos panelistas depois para confirmar ou desmentir os meus pontos de vista, mas enfim, identifiquei aqui duas tendências importantes na área de saúde. Um é a da telemedicina, vários aspectos da telemedicina, e outro é da gestão de informação. Em relação à telemedicina, tecnologias de sensoriamentos, nanotecnologias, comunicações móveis, teleconsultas. Interessante que esse ano a FDA aprovou, em nível de regulamentação, o uso de um robô que se desloca entre as camas do hospital e através dos qual o médico entrevista o paciente. Então, tem uma câmera, tem um display. Parece uma nota folclórica, mas é algo importante, porque está realmente trazendo as tecnologias de informação e comunicação ao dia a dia da realidade da saúde, chamada de eletrônica. Então, a telecirurgia robótica, nanotecnologias, realidade virtual, robótica sofisticada e tecnologias de rede, de baixa latência e de alto desempenho. Isso também é uma visão até nem tanto futurista, porque a telecirurgia já foi demonstrada com sucesso, mas existe a oportunidade de ter um espaço mais amplo no cenário econômico. Tratamento de informação, então imagens de alta definição, imagens computadorizadas, imagens multimodais, oriundas de diferentes modalidades de exames clínicos, processadas. Elas podem trazer
resultados e informações muito mais valiosas do ponto de vista do tratamento preventivo ou até corretivo de um paciente. E mais ainda, informação clínica referente a exames médicos, exames laboratoriais, eventos clínicos, utilização de remédios, tudo isso hoje está nas nossas gavetas, na gaveta do médico, na mesa no arquivo de um laboratório. Tudo isso, se a gente imaginar organizado numa grande base de dados, possivelmente na nuvem, pode proporcionar imensos benefícios do ponto de vista do aprimoramento dos tratamentos e da análise de dados. Os requisitos de TIC são até, se a gente quiser, bastante ao alcance das atuais tecnologias. Então, as comunicações móveis, nós temos cada vez mais dispositivos móveis conectados e dispositivos de alta capacidade computacional e gráfica, desempenho de rede, isso não é certamente um desafio das redes de fibra óptica. Big Data é uma tecnologia que está evoluindo, que tem a ver com a extração de informações de grandes volumes de dados e confiabilidade e segurança. Então, são todos requisitos que, de alguma forma, as atuais tecnologias de informação e comunicação já atendem. Quando a gente for para a área de energia, a gente encontra também um cenário futuro diferente do atual, onde a geração de energia não é mais centralizada, então é distribuída, ou seja, os usuários geram energia a partir de fontes renováveis, e em caso em que há excesso de energia no usuário, que não pode ser utilizado, a energia é distribuída na rede. Então, há fluxo de energia bidirecional, muito diferente do fluxo unidirecional que hoje se tem entre os elementos geradores e os consumidores. O usuário, que era um consumidor, vira um produtor e consumidor. Novos atores, veículos elétricos, entram a fazer parte dessa grid, dessa grade de energia. E a rede que era estática, a rede de energia, vira uma rede dinâmica, onde há uma multitude de sensores, atuadores e uma inteligência que governa o funcionamento. Aqui também, os principais requisitos de TIC não são nada futuristas. São tecnologias que, de alguma maneira, hoje já são implementáveis. Agora, os fatores econômicos e outros fatores são relevantes. Tanto quanto, claro, diante da criticidade do fornecimento de energia a uma cidade, a um país, a confiabilidade e a segurança. No setor de finanças, é consenso que o mobile payment, o pagamento móvel, ou seja, o pagamento por intermédio de um aparelho celular, de um aparelho móvel, vai ser a próxima grande onda. O governo tem feito um movimento importante, recente, no intuito de incluir mais pessoas na bancarização, então a inclusão bancária. Nesse caso, as transações, os pagamentos são feitos a partir de dispositivos mais simples, usando tecnologias baseadas em SMS. Mas o pagamento móvel é muito mais abrangente. As tecnologias de NFC, os portfólios eletrônicos, novos atores estão entrando nesse cenário e é certamente algo efervescente. O que se coloca aqui como fator crítico de sucesso é gerar uma experiência de usuário diferente da experiência que hoje é a utilização de um cartão de banco tradicional. Então, deverá se desenvolver novos modelos aí para que o pagamento móvel seja suficientemente atrativo. Mas algumas coisas estão acontecendo nesse cenário. Banco digital também é alguma coisa interessante, é uma experiência recente nos Estados Unidos, um banco que se chama Simple, é um banco que existe praticamente somente na internet, totalmente acessível a partir do aparelho celular, e não tem terminais de saque, então eles fizeram, obviamente eles têm um cartão para sacar dinheiro e o saque é feito a partir de terminais de empresas parceiras. Então, é um banco que oferece o quê? Um serviço orientado, uma inovação orientada ao cliente. Um custo menor de manutenção da conta e algo que tem que ser considerado levado em conta. Algo interessante, um pouco mais do que uma nota folclórica, mas as grandes inovações, às vezes, começam com ideias um pouco até insanas. A Bitcoin é uma moeda digital, é uma moeda que foi criada a partir de um trabalho científico em 2009. É uma moeda que praticamente só existe na internet. É uma moeda através da qual as pessoas compram, vendem alguns serviços, compram e vendem alguns bens. É uma moeda fundamentada em tecnologias de segurança extremamente avançadas
e mineração de dados. Então, é um fenômeno que certamente não vai ser a moeda do futuro. O Bitcoin não vai ser, ainda que movimente cerca de $1 bilhão de transações por ano. Mas é uma experiência interessante, tá, para a gente levar em conta como uma possibilidade, uma potencialidade para o futuro. Os requisitos de tecnologia da informação e comunicação, no caso de pagamentos móveis, obviamente o principal talvez seja a segurança. Segurança porque envolve transações em dinheiro. É a mobilidade que cada vez mais está na mão do cidadão e do usuário. Então, também são tecnologias que, na segurança, envolve-se não só a segurança da transação, mas a segurança da autenticação. Então, a utilização, por exemplo, de tecnologias de biometria. Então, são tecnologias que hoje estão sendo desenvolvidas, em breve vão estar disponíveis. Então, a inovação acontece a partir da criação de novas ideias e mostrar que aquelas ideias são viáveis economicamente. Na área de conteúdo, provavelmente eu não conto nada de novo aqui. O tema conteúdo aqui é a TV, apesar do fato que 50% hoje do tráfego de internet fixo e móvel é tráfego de vídeo, mas é o vídeo do YouTube, é o vídeo que a gente compartilha com os amigos. Então, não é o vídeo de uma programação de TV ao vivo ou de um seriado. Então, TV sobre a internet é um tema central, é um ponto de atenção de muitas empresas já consolidadas no setor. É um setor onde novos entrantes grandes, a Google, a Amazon, a Apple, estão entrando para competir. Até a mesma Intel recentemente anunciou entrada no setor de TV sobre a internet. É o tal de OTT, over the top. É a TV fornecida sobre a internet, sem intermediação de um provedor de serviço. E os impulsionadores aqui são esses: o acesso à internet, cada vez mais disseminado, cada vez mais presente, a velocidade da conexão. A gente falou muito nesse evento da quantidade de conexões banda larga, mas a velocidade tem que aumentar para proporcionar mais oportunidades e melhores de inovação. Então, a velocidade da conexão fixa e móvel. As tecnologias de compressão de imagem estão se aprimorando, então eu consigo transmitir imagem de melhor qualidade com menor utilização de banda. A linguagem web tem evoluído, e o HTML5 incorpora pela primeira vez na história da linguagem web um padrão de compressão gráfica. Então, essa padronização pode ser um alavancador muito grande de transmissão de conteúdo de TV sobre a internet, mais do que já tem sido até hoje. Hoje, a TV sobre a internet, a OTT, representa uma fatia irrisória do tráfego de internet, talvez 2 ou 3% do market share de TV global, mas é algo que está crescendo de maneira expressiva e com grande potencial. Um aspecto importante, que é um impulsionador de TIC, é a interatividade. Da TV sobre a internet, existe o conceito de interatividade extremamente natural e intrínseco no fato que o usuário está conectado com a fonte do conteúdo. Então, a possibilidade do usuário opinar, decidir, julgar e avaliar. E a TV conectada. Então também, cada vez mais, equipamentos de TV vêm com recursos de conexão à internet. Tudo isso soma para um cenário no qual a internet para a TV, ou seja, a TV over the top, vai ser um ator importante, que tem que ser levado em conta pelas empresas incumbentes. No caso, nós temos representante da Globo aqui, mas, enfim, no mundo inteiro e no Brasil. Pode ser um risco, e por que não, pode ser uma oportunidade. E a TV móvel. A geração 4G está lançando uma proposta bastante interessante de ter um broadcast de TV nos dispositivos smartphone convencionais, na geração 4G, e a Verizon já anunciou no ano que vem distribuição de conteúdo de broadcast de eventos de TV ao vivo. Então, TV em ambiente residencial e TV móvel em ambiente, enfim, nos dispositivos smartphone. Educação, penúltimo, é teleeducação, tá? Então, a possibilidade de escalar os professores. Escalar em que sentido? De um professor ter milhares ou centenas de milhares de alunos para um certo curso, a qualquer momento, em qualquer lugar. A escalabilidade do conteúdo. Então, conteúdo livre para gravação, replicável, de novo, a qualquer momento, em qualquer lugar. Cada aluno aprenda no seu ritmo, digamos assim, um tipo de customização, uma adaptação, uma inovação orientada ao usuário, no caso, um aluno.
com foco em conteúdo relevante e interativo. A gente muito discutiu hoje a necessidade do Brasil formar mais pessoas em áreas estruturantes para o crescimento do país. Teleeducação, por que não, pode ser um instrumento excelente, ainda mais num país com uma extensão continental como o nosso. Maior disponibilidade. Então, eu não estou ligado aos horários de uma universidade ou de uma biblioteca, eu posso acessar aquela informação a qualquer momento, em qualquer lugar, mais uma vez. É um conteúdo ofertado proativamente, ou seja, um currículo flexível, um conteúdo livre. Hoje existem alguns fenômenos interessantes. A Coursera é uma empresa que agrega cursos de universidades conhecidas no mundo, como Stanford, Princeton, Duke, e cursos de graça, cursos abertos para pessoas físicas. Você tem a opção de seguir o curso tem várias modalidades atrativas, conteúdos interativos, aulas de curta duração e atividades de grupo, em comunidades, em redes sociais de alunos. E tem até um diploma para completar o curso. Então, o Coursera hoje tem 3,5 milhões de alunos, uma fatia pequena ainda completa o curso, mas também é um fenômeno interessante para a gente acompanhar e, por que não, trazer oportunidade de inovação aqui no Brasil nessa área. Aqui é o requisito de tecnologia de informação e comunicação é mínimo, é mobilidade e acesso à banda larga, acesso à internet. A última área é a área de mobilidade, transporte. Então, a crescente urbanização nas grandes cidades tem trazido um desafio enorme para a administração da mobilidade das pessoas nas cidades. Os Estados Unidos têm estimado o custo do trânsito em mais de 200 bilhões de dólares. Talvez no Brasil não seja muito menos, ou seja, pessoas paradas no trânsito custam para a economia e degrada a qualidade de vida. Então, imagina-se uma visão de futuro onde as tecnologias de informação e comunicação fazem parte e vão permeando cada elemento desse sistema de trânsito, desde veículos autônomos que dirigem sozinhos. A Google fez circular um veículo autônomo, rodou no último ano 16 mil milhas, e o único acidente que teve foi no momento em que o motorista tomou conta do veículo para dirigir. Então, é algo um tanto futurista, claro, mas a gente pensa daqui a 5, 10 anos como algo que talvez seja uma possibilidade concreta. Veículos conectados entre eles, veículos conectados com objetos. Aí as possibilidades são infinitas. Veículos compartilhados. Existem experiências, existem modelos de negócio hoje em várias cidades do mundo nessa linha, ou seja, usuários compartilhando, principalmente na área urbana, a utilização de um veículo. Com tarifação dinâmica, bilhetagem móvel, ou seja, pagar a partir do celular e pagar os vários meios de transporte num sistema multimodal, onde pode-se utilizar bicicleta, automóvel, ônibus e trens. E, enfim, uma complexidade grande que é o gerenciamento de tráfego do tempo real. Então, sistemas inteligentes, sistemas de controle, um nível de sensoriamento e uma comunicação generalizada entre todos os elementos de rede. Aqui também os requisitos de TIC, apesar de ser uma aplicação bastante desafiadora e futurista, hoje já estão, de alguma maneira, acessíveis. Finalizando, podemos pensar que nós estamos numa nova fase das tecnologias evolutivas, das tecnologias de informação e comunicação, onde essas tecnologias vão certamente gerar impacto e inovação em novos setores. De novo, conectando pessoas, objetos, processos e dados. Tudo isso de maneira transparente ao usuário, com grande potencial de impacto econômico. Então, uma inovação cada vez mais presente, e as tecnologias de comunicação, de informação e comunicação têm proporcionado a entrada de menores barreiras de entradas para empresas inovadoras, isso é fato. Então, isso vai continuar e vai ser cada vez mais forte. Uma inovação cada vez mais centrada no usuário, seja um paciente, seja um aluno, seja um cidadão que circula numa grande cidade. Onde padronização e convergência são elementos centrais. A gente discutiu hoje aí os problemas grandes das operadoras de prover um serviço cada vez mais barato. Aqui, certamente, o fator econômico é fundamental. E modelos de negócio articulados. Então, a padronização das comunicações, a utilização de tecnologias, quanto mais padronizadas, possivelmente seja um fator crítico de sucesso, o compartilhamento de infraestrutura e assim por diante. Então, passo a palavra ao moderador e aos debatedores para complementar e, quem sabe, desmentir algumas das considerações que eu fiz até agora. Muito obrigado e boa tarde.